Que dica que você dá para quem está nesse caminho ali na busca do primeiro livro, está 2 anos escrevendo e tudo? Eu acho que a principal dica que eu posso dar é de... Que eu adoro perguntar isso para quem também lançou o primeiro livro. Porque assim, talvez seja mais fácil essas dicas virem de gente que já tem 5, 6 livros publicados. Mas eu acho muito legal falar de quem publicou um livro, porque eu acho que ela é válida anyway. Talvez a gente eventualmente vai ter esse papo daqui a 2, 3, 4 anos, você vai ter lançado seu segundo livro, daqui a pouco o terceiro livro. E essa experiência vai mudando, né? Talvez as suas dicas também vão, nesse aspecto, vai mudar. Ou vão mudar. Mas eu gosto muito de perguntar isso para quem lançou um primeiro livro, assim. É um tema que eu adoro. Até quero dar um curso sobre o primeiro livro, assim. Boa! A principal dica que eu daria é: olhe para a sua aldeia. Olhe para a sua raiz, olhe para aquilo que está muito perto de você. Que às vezes o jardim de casa é o mundo, assim. O jardim de casa, ele é uma pequena representação do universo. Eu acho que o grande desafio no primeiro livro é lidar com a ansiedade de jogar nele todas as temáticas que você passou anos pensando, assim, encontrando nelas elementos literários. E praticar o desapego e cortar algumas dessas temáticas já é um grande avanço, assim. Não cabe tudo. Não joga tudo no primeiro livro, não precisa. Economize. Foque naquilo que é mais importante e olhe para a aldeia. Perfeito. Em vez de escrever uma história que se passa em Londres, escreva a história que se passa no seu bairro. Em vez de pensar em alguma coisa muito distante de você, pensa naquilo que é mais próximo de você. Porque isso vai dar segurança narrativa. Para a descrição de cenário, para a criação de diálogo, para a criação de atmosfera, para 1001 elementos narrativos. Para o tempo, né? Para o tempo, sim. Para o tempo, para a escolha de passagem temporal, assim, para sotaque, para tudo. Assim. Olhe para perto de você quando você estiver fazendo as escolhas do seu primeiro livro, porque tende a ser um atalho. Claro que isso não é uma regra, a gente pode encontrar, parando para pensar, 1001 exemplos contrários disso, mas eu acho que tende a facilitar. Essa é a primeira dica que eu daria. Assim. Olhe para dentro de você, para aquilo que é próximo de você. Eu lembro que eu conheci uma... Desculpa, passa um pouco pela questão também da legitimidade que você falou antes, pela legitimidade, sim. Vai ser mais legítimo, né? Acho que por isso também vai te dar mais segurança, né? Sim. Eu conheci uma menina que é uma escritora deficiente visual e ela era minha colega no Veracruz, no Instituto Veracruz, no curso de formação de escritores do Instituto Veracruz. E ela estava batalhando em um livro que se passava nos Estados Unidos e que ela tinha muito apreço por aquela história. Mas aquele livro vinha sendo criticado nas aulas porque parecia que faltava alguma coisa, que era a tal da legitimidade. E um belo dia ela volta com um outro projeto que é sobre uma narradora que é deficiente visual. E assim, foi explosivo. O texto era incrível, incrível, incrível. Passava assim, era uma paulada assim, em termos de qualidade, assim, sabe? Porque era uma escritora iniciante olhando para dentro dela, assim, para aquilo que ela conseguiria descrever melhor do que quase todo mundo, assim. Perfeito. O meu livro, ele nasce... Um belo dia eu estou em Garibaldi, uma pequena e adorável cidade na Serra Gaúcha, uma região de colonização italiana, que é a base da minha família. A minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, os dois lados são da Serra Gaúcha, dessa cidade chamada Garibaldi. Uma cidade formada por colonos italianos, gente que veio da Itália e ganhou lotes de terra e trabalhou no lote de terra lá. A gente está andando pelo centro de carro, eu e alguns familiares, assim, e de repente o carro para não lembro se era num semáforo ou numa faixa de segurança, e passa na frente do carro um menino, devia ter uns 18 anos, negro, que por alguma coisa nele, não sei se por vestimenta, desenho do rosto, tom da pele, por alguma coisa eu percebi que ele não era um negro brasileiro. E eu perguntei para as minhas tias, tem imigrantes africanos aqui na cidade? E aí alguma delas disse, não, a gente está recebendo aqui haitianos. E daqui, isso faz, sei lá, 8 anos. E isso me deu um estalo, eu disse, caramba, essa cidade formada por imigrantes italianos, permeada por um fortíssimo racismo, posso garantir que sim, que não é exclusividade daquela região, sem dúvida, mas infelizmente, mas que tem naquela região de forma muito presente, agora recebendo novas levas de imigrantes
um século e meio depois, tem que fazer as contas, mas enfim, recebendo uma nova... Sabe, havia um conflito. Totalmente. Uma certa ironia histórica nisso. De alguma forma isso ficou na minha cabeça. Eu não pensei nisso como artimanha literária no momento. Eu só pensei na ironia histórica daquilo. E de como aquele haitiano e os demais que estivessem por lá estariam sendo tratados. Como estaria sendo para eles. E isso depois, anos depois, eu num curso no Sesc sobre imigração e literatura, comecei a rabiscar no papel, lembrei daquela história, comecei a puxar setinhas e pensar em personagens, e ali começou a nascer esse livro aqui. Que legal. Mas onde é que está a gênese dele? Está na minha aldeia, está na cidade de formação da minha família, sabe? Sim. Uma cidade, embora eu não tenha vivido lá, eu passava longas férias lá, em que eu sei como as pessoas falam, eu sei o que elas comem, eu sei os hábitos, eu sei o barulho do carro passando no paralelepípedo das ruas do centro, sabe? Sim. Então, foi muito mais fácil, como um escritor inseguro e com muitas ideias que queria jogar no papel, situar a história no local conhecido do que se eu situasse, sei lá, em Juazeiro ou no Rio de Janeiro, onde eu vivi, onde eu via episódios de racismo com tanta frequência quanto eu via na Serra Gaúcha, sabe? Mas foi na aldeia que eu encontrei segurança para ambientar a história de uma forma mais eficaz. Foi na minha aldeia, foi no meu jardim de casa, sabe? E acho que isso é muito importante para o escritor iniciante. Isso dá segurança para a escrita. Perfeito.